Compadre Carlino, você sabe que aquele lá era Zé Ninguém, né? Encostou na filha do Coronel Brigante só pra conseguir, subir na vida. Ah, mas a máscara do seu desafeto tá caindo, viu? Guarda mágoa não, compadre Sofrêncio. O tombo que ele deu no você tá pertinho de se virar contra ele. Compadre, como é que fui acreditar naquele sem vergonha? Eu Avisei, botei né? na mão dele Avisei. o dinheiro de uma vida toda. E o que ele fez? O que é que ele fez? Me diga. Oh, o que ele fez, o que ele fez. O que todo traste faz. Bonito. Coxa perto dos outros. Depois, espizinha em quem ajudou. Gente assim tem sentimento não, só. Mas as mentiras dele estão tudo boiando no riachinho da verdade. Aquele riachinho que denuncia todo mundo. Você sabe que a mulher dele pegou o sacripanta tomando banho de cachoeira com o outro, né? Outro? Você tem certeza? Você disse outro? Não foi rabo de saia, não? Mulher? O que rabo de saia, o quê? Foi a carça pular brejo mesmo. Mas como pode? Aquele que adora botar no dos outros tá nessa enrascada agora? Ele não era o primogênito, não era o mais virtuoso. Mimado pela mãe por ser o mais novo e sempre ter tido problemas comportamentais, expelia a ambição pelos poros. Enquanto o rei lutava contra a própria mortalidade, o príncipe planejou com riqueza de detalhes uma história de vitória. Traiçoeiro montou uma emboscada na floresta, não contra um inimigo real, mas em oposição à própria verdade. Nada aconteceu como contou quando chegou ao castelo. O retorno dele foi grandioso. Trapos ensanguentados, voz embargada, olhos marejados. Narrou o combate inexistente com convicção, porque naquele momento realmente acreditava no que dizia. Mentirosos podem sofrer dessa confusão mental, pois se acostumam à falsidade. Não há choque de realidade mais contundente e fatal às suas narrativas quando são desmascarados. Alguns trabalham a partir daí a vingança e dobram a aposta, inventando novas histórias mirabolantes. Isso acontece quando a invenção de quem mente se torna tão íntima que já não é possível se desvencilhar do chão que recriou para pisar. É um mundo solitário e só entra quem tem a capacidade de criar capítulos para essas fábulas malditas. No caso do príncipe, a máscara foi tirada pelo próprio pai. Desconfiado, o rei foi atrás. Observou bem de perto tudo em silêncio e levou uma testemunha inesperada que lhe tirou o equilíbrio, a sua mãe, a única que ainda acreditava nele. Sentiu-se cruelmente traído pelo destino. Como pode a vida me pregar tal peça? Ele levou para testemunhar contra mim a única pessoa que me amou nessa vida. Não era o rei, nem a rainha. Era o príncipe que estava nu. Tudo estava exposto como a própria verdade quando vítima de uma encenação. O rei e a rainha viram o filho manchar o próprio peito com sangue de um coelho. Avistaram seus guardas eliminarem e vestirem lenhadores como soldados caídos. Observaram o teatro da mentira ganhar o palco de seu reino, envolvendo inocentes em um golpe injusto que lhes retirou casas, ferramentas de trabalho e a vida. Uma história que se repetia, que assim como outras, ganharia espaço em obras inesquecíveis por séculos e séculos. Entretanto, o desvio de caráter não permite que pessoas como o príncipe se preocupem com imagem posterior. O que importa é só a conquista do momento, porque a narrativa sempre cega as piores consequências. Foi
enviado para o exílio, em um castelo isolado e guardado por um exército destacado pelo pai. Deve ter sido nessa época que nasceu o célebre pensamento: contra fatos não há argumentos. Certeza? Não tenho. É apenas mais uma fábula daquelas que contamos para os sobrinhos antes de dormir, que traz uma moral para a história, de que o preço da mentira é a perda da confiança, de que não há bem que sempre dure e nem mal que se perdure, de que a história é um livro aberto. Uns a utiliza para o bem, outros para repetir os erros. Porque você pode tudo, mas lembre-se, o tudo tem consequência. A forma como o príncipe desenha a cena daria um bom estudo de caso psicológico. É aqui que o confronto de comunicação se torna mais profundo. O ato de construir uma mentira com fins de poder é a matriz do que no episódio anterior definimos como desinformação. Ela é apenas a amplificação social desse mesmo mecanismo de engano individual. A escala muda, mas a essência é a mesma. A criação deliberada de uma história de conquista apelativa para encobrir a fragilidade da verdade. Sabe quando alguém se aproveita de uma polêmica e manda ver um choro no celular capaz de envergonhar Maria do Bairro, Marimar e Maria Mercedes, as protagonistas de telenovelas mexicanas? O manipulador não mente só para os outros. Ele precisa mentir para si mesmo. Sua ambição por poder é tão avassaladora, sua frustração por não ser aquele que ganha mais likes é tão intensa que o desejo se sobrepõe à necessidade. Ele age a partir de um ego vazio que só se sustenta com a aprovação externa. Eu preciso acreditar para que os outros também possam se enganar. Ele cria um cenário psíquico em que a sua mentira passa a ser realidade única e operante. As lágrimas, para a cena falsa, criam detalhes ricos. Sua mente recebe o raciocínio quase lógico da mentira. Entretanto, aponta para o lado certo. Só que a pessoa ignora, apaga, transforma tudo em verdade. Não é uma simples mentira fria e calculada, e sim uma perturbação da realidade que o permite ser convincente. O manipulador é, antes de tudo, o maior e mais fiel espectador de sua própria farsa. Quem manipula precisa de um reino que aceite a sua mentira. E para isso, a verdade tem de ser desvirtuada e os valores invertidos. É aqui que o debate sobre o valor da vida entra em seu ponto mais crítico. A inversão de valores acontece quando a narrativa se torna mais forte que o fato. Quando o bem, como diz o ditado, é só para inglês ver, e o dinheiro, o poder, o desejo são exaltados em detrimento do bem real, a integridade, o respeito à vida. Essa confusão é sempre um cálculo de poder que visa a desorientação social. Os poderosos tentam dar uma volta no jogo, forçando uma simpatia seletiva. Eles manipulam a emoção e tudo o que é cultural para que as pessoas se identifiquem e defendam o lado que melhor serve aos seus interesses. Já pensou que essa divisão em grupo possa ser para enfraquecer e desviar a atenção de uma sociedade? Quando a lei é percebida como injusta e a falha moral é justificada como a única alternativa, a sociedade está diante da máscara social do engano. O que tem por trás de tanta empatia por quem destrói e tanto silêncio por quem constrói? Por que é mais fácil exigir a cabeça de um policial do que a do criminoso? Você já viu a mídia dar o mesmo tempo de tela para a mãe da vítima? Se o luto é real, porque só um lado parece ter o direito de chorar publicamente. O valor da vida é universal
ou depende da narrativa mais promissora? A maior manifestação dos valores trocados da nossa sociedade é a distinção da compaixão. Essa máscara se torna visível quando a narrativa insiste em humanizar o autor do crime, enquanto a dor da vítima é omitida. A farsa é sustentada quando as narrativas de dor do agressor apagam a memória, a dignidade e o direito de luto das vítimas. Porque as lágrimas de quem mira inocentes são mais salgadas do que as daqueles que as balas encontram. Onde estão os direitos humanos também para os que lutam por segurança? Por que alguns veículos de comunicação muitas vezes vitimizam o culpado? O choro da despedida dos bons é o choro da fé traída. A discriminação do luto é a falência da nossa ética social. Ela sinaliza que o valor da vida é fatiado e o respeito negociado. A bondade verdadeira não é passividade ou ingenuidade. Ela é uma estratégia de contorno. O indivíduo bondoso é um realista positivo. Ele espera o melhor, mas sabe que a maldade existe. Isso o protege da surpresa e da negação, permitindo-lhe reconhecer a manipulação, sem duvidar de si mesmo. O bondoso se recusa a entrar na arena emocional do manipulador. Ele mantém a cabeça fria e insiste na coerência e na realidade factual. Sua argumentação é inatacável porque ele não tem uma segunda agenda oculta, apenas a sinceridade de expor a realidade para a proteção de todas as vidas. O ser humano bom contorna o teatro e utiliza a assertividade, dizendo não com segurança e estabelecendo limites claros. A verdade não grita, ela é. Assim como o amor não depende da velha frase "eu te amo", porque o amor não se expõe, ele simplesmente acontece. Ao insistir em dados concretos, a pessoa íntegra força o manipulador a se confrontar com as contradições de seu próprio discurso. E ela se confunde, porque quer erguer a voz para alcançar uma veracidade inexistente. Quer declarar seu amor, que sempre foi incapaz de tocar corações. Se o manipulador não consegue desorientar a sua presa, apressa-se em fugir do assunto, pois, se for colocado à prova, não terá como manter por muito tempo a precariedade do que construiu. Se a mentira e tudo que é fake, desinformação, manipulação, hora ou outra, se destroem como castelos de areia, o valor da vida e a segurança integral são forças indestrutíveis da maré. Na vida, na política, na comunicação, a paciência, o equilíbrio e a honestidade são estratégias poderosas para o fortalecimento pessoal, profissional, social. A realidade tem uma resistência que não pode ser interrompida por narrativas falsas. Você pode se envolver pelo lado da história que defende quem atentou contra princípios sociais básicos, acolhendo o choro com base na filiação de grupo ou na conveniência de uma poderosa rede de propaganda. Ou pode interpretar as notícias e os comentários, reafirmando a dignidade humana e questionando quem de fato se beneficia ao subverter a ordem moral da comunidade. Você pode se deixar envolver pela miragem que beneficia apenas os detentores de poder, aceitando passivamente que a aparência do egoísmo prevaleça sobre a justiça. Ou pode se engajar ativamente com o que acontece em seu entorno, em sua cidade, estado, país, para garantir que a estrutura da sua moral permaneça inabalável, resistindo a qualquer encenação arquitetada para corromper a percepção do que lhe é correto. A escolha sempre será sua, mas de uma coisa eu tenho certeza: você pode participar do nosso Momento Compartilhamento.
Como você reage à farsa? Com a emoção desenfreada do momento ou com a força da experiência, o registro dos fatos e o resgate de valores morais, sociais, culturais? Deixe o seu comentário, curta e compartilhe o nosso trabalho. Ajude-nos no engajamento. Se quiser saber o que pode ou não pode, é só perguntar, que eu tento palpitar. Pode valer, pode ou não pode, diz aí.